Certo. E aí, como fomos de final de semana? Temos dúvidas? Temos ah, questionamentos sobre a existência, essas coisas do tipo? Eu não tenho dúvida não, professor. Não? Vocês estão achando demais reunião nos dias de aula? Às vezes tem um pouco menos? Ou... Porque às vezes pode estar pode estar sobrecarregando vocês também, não sei. Vou colocar aqui aviso, já que na sexta-feira vai ser 1º de maio, vamos celebrar, para tentar dar um clima de normalidade. Então, 1º de maio, não haverá reunião. Eu vou avisar por e-mail, mas... É uma sexta-feira, né? Então, é bem no nosso dia. Então, não haverá reunião. Mas acho que não significa que vai todo mundo sair para passear, né? Mas ainda assim, assiste outras coisas no tempo. Pra gente fingir que a vida ainda tá como era antes. Tá, mas Samara não tem dúvidas. Alguém que chegou depois tem? Fonalro, João Marcos HR, talvez o Nilo BR. Não. Não? Tá, então, não havendo dúvidas, acho que dá pra gente falar um pouco sobre taxas relacionadas, já que não há, ou no chat também não tem. Então a gente começa a falar hoje de taxas relacionadas, e aí isso aqui já vira um vídeo novo pro canal sobre o tema, para quem não acompanhou, então, taxas relacionadas. Eu esperei bastante para falar sobre isso, porque para falar de taxas relacionadas é legal a gente estar trabalhando com a notação de Leibniz e já ter regra da cadeia e saber derivada de exponencial, logaritmo, essas coisas. E aí a gente acaba tendo um pouco mais de ferramenta para trabalhar. Tá? Então, a ideia de quando você está num problema de taxas relacionadas, em geral, eles são problemas de natureza física, a maioria. Física ou biológica também, mas biologia, em certo sentido, é subcaso da física, né? Então, a maioria dos casos, o pessoal ouvir isso vai ficar muito bravo comigo. Mas... não, pera, alguém postou uma coisa em dúvidas. Professor, pode falar sobre a linha de módulo de X. Tá, eu posso. Ah, tudo bem, então pausa para... Eu vou falar de taxas relacionadas de LN do módulo de X, que o João Marcos pediu, depois que eu só dar a ideia do que é taxa relacionada. Tá? Já que eu comecei, para não ficar uma coisa meio... Assim, foi, não foi? Eu demorei para ler, desculpa, João Marcos. Mas então, a ideia é que quando existem grandezas, isso aqui é quando certas grandezas estão relacionadas e buscamos entender como funciona, entender como uma delas varia instantaneamente
simultaneamente em relação à outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui bem legal que eu acho que tem crase esse a outro. Tem um exemplozinho bem legal do Stuart, que é assim. Eu vou copiar ele aqui, porque eu tô ficando mais esperto. É esse cara aqui, background. Então, aqui. Então. Tá todo mundo conseguindo ver bem a lousa? Sim, sim. Tá. Então, nesse problema aqui, o que é dado é que ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico. Então, você tem um balão esférico. Opa, aqui tem que ser assim, e o pontilhado que está atrás. Que lindo meu balão esférico. E o volume dele cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. E aí busca-se saber quão rápido o raio do balão está crescendo quando o diâmetro é 50 centímetros. Tá? Então, notem que nesse problema aqui, não há nada mencionando o uso de derivada. Tá? Nenhum outro tipo de informação que diga que isso é um problema que você resolve com derivada. Porém, a gente faz a gente tira a informação dos dados do problema. Então, aqui vejam, ele quer saber quão rápido o raio do balão cresce quando o diâmetro é isso. Então, e o que a gente tem de informação é o volume. O volume de uma coisa esférica é dado por uma formulinha. Alguém lembra dessa formulinha? Eu vou começar aqui com a parte fácil. Tem um π. Acho que é 4π ao raio ao cubo, um negócio assim. Isso, é quase isso. A fórmula é essa aqui. 4/3 de πr ao cubo. Então, isso aqui não é o tipo de coisa assim que assim, mas numa prova eu ia ter que saber essa fórmula. Depende do professor. Eu não acho que numa disciplina de cálculo vocês tenham que provar que decoraram as fórmulas de geometria espacial. Então, num contexto onde é uma prova, isso que seria dado a fórmula. Mas uma vez que a gente sabe a fórmula, essa fórmula diz para a gente o seguinte. Essa fórmula, a princípio, ela não há tempo envolvido, mas ela diz que o volume de uma certa esfera de raio R tem que ser isso aqui. Claro, e aí isso na unidade de medida adequada. No caso, como o raio é dado em centímetro, vai ser em centímetro cúbico. Então, se a gente, como o ar está sendo bombeado, isso em função do tempo, a gente pode pensar que a gente tem uma função V que varia com o tempo, que no tempo T ela dá o volume do balão no tempo T. Então, no tempo T, a gente vai ter isso aqui. Certo? E aí, esse R é o que está dando para a gente, digamos assim, o raio da esfera correspondente no tempo T dado. Certo? Só que o que a gente quer descobrir, então, é quão rápido, voltando aqui, quão rápido o raio do balão está crescendo quando o diâmetro é 50
centímetros. Então, se o R de t, se isso aqui dá para a gente qual é o tamanho do raio num tempo t, o quão rápido ele está crescendo ou não vai ser a derivada dele. Você quer saber a velocidade de crescimento do raio. Então, o que a gente quer saber? A gente quer encontrar dr, dt, e a gente quer calcular isso no momento em que o diâmetro for 50. Só que se o diâmetro é 50, então o raio é metade disso, 25. Tem até aquela piada muito ruim. Deixa eu ver se vocês ainda estão me escutando. Estão, parece. Tem até aquela piada muito ruim, que é o que é pior do que ser atingido por um raio, né? Mas, enfim, eu não vou completar ela. Então, a resposta final, para a gente resolver isso, a gente quer encontrar, então, R' de t e vai calcular esse R' de t no momento onde o raio for 25, tá bom? E aí, como a gente faz isso? A gente tem essa expressão, V igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, a gente fingir, pensando nisso aqui como sendo uma função, a gente deriva. dv dt, aí aqui d dt desse negócio aqui todo. 4/3 de πr ao cubo. Qual a graça da gente fazer essa derivação aqui? É que no exercício a gente tem uma informação muito importante de que o volume do balão ele cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, a taxa com que o volume cresce, a taxa de crescimento instantâneo, que é dV/dt, é um número fixo. Então, ele está crescendo a uma velocidade constante. Então, quando a gente pega isso aqui, deixa eu ir para outra lousa. Quando a gente está com esse dV dt igual a d dt de 4/3 de π r ao cubo, na verdade, isso aqui, esse dV dt, a gente sabe que é 100. Aí agora, basta a gente derivar isso aqui e substituir os valores de modo adequado. Porque, vejam, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente está derivando essa função em relação a t, ao tempo. E aqui, a nossa função r, que a gente não sabe qual é a função que dá o raio, porque, enfim, as coisas variam com o tempo. O volume varia com o tempo, mas o volume varia em função do raio. E o raio varia com respeito ao tempo. Só que a gente não tem uma fórmula para o raio, não tem uma fórmula, um polinômio, alguma coisa que diz como que o raio cresce de acordo com o tempo. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Derivada desse negócio, essa constante aqui sai. Então vai ficar 4/3 vezes π de dr ao cubo dt. Agora, a gente queria dr dt, não dr ao cubo dt. Então a gente tem que derivar esse negócio. Só que a gente não sabe derivar a letra r ao cubo em relação à letra t. A gente sabe derivar r ao cubo em relação a r. Regra da cadeia. Então, 4/3 de π dr ao cubo. Dr
E aqui dr dt. Opa. dr ao cubo dr, a gente sabe derivar isso. Isso fica simplesmente 3 vezes r ao quadrado, tá? E dr dt é quem a gente quer descobrir. E ele está justamente aqui. Então, essa coisa toda é igual a 100, que era o que a gente tinha aqui antes. E aí, bom, a gente quer isso quando? O exercício diz que é quando o diâmetro é 50. Então, nessa expressão, a gente substitui R por 25. Então, a gente vai ter dr dt igual a 300, que eu fiz 3 vezes 100, dividido por... Ah, não, pera, eu sou burro. Não por isso, né? Enfim, eu sou burro por outro motivo. Aqui corta esse 3 com 3, aí fica 100 dividido por 4, é 25. Então, passei esse 4 dividindo. Fica 25. E aqui, no lugar do R, a gente vai colocar 25 ao quadrado. Então, vai ficar dividido por 25 vezes 25. Então, corta os dois. Aqui sobe. dr dt, então, é igual a 1 sobre 25. E aí, no caso, como o raio está dado em centímetros e o tempo em segundos, seria isso, seria essa velocidade com que o raio, nessa velocidade que o raio tem que crescer, que ele estará crescendo quando o diâmetro da esfera for, como chama? 50. Ficou muito confuso, pessoal? Ah, eu comi um pi. Desculpa. Pronto. Agora sim. Ficou muito confuso, pessoal? Não. Alguém gostaria que eu explicasse alguma parte de novo? Ou aí eu posso ir para a dúvida do João Marcos? Por mim pode ir. Ah, tá. Beleza. Já que sem outras manifestações. Então, só antes de finalizar essa parte de taxas relacionadas, então, essencialmente o problema, o modo do problema vai ser sempre assim. Você vai ter um enunciado muito louco, do qual você vai tirar algum tipo de relação entre as grandezas. E aí, dessa relação entre as grandezas, acho que é com Z. Essa relação, você vai e deriva ela implicitamente, faz a derivação implícita. Geralmente é em relação ao tempo. E aí você vai manipulando com as informações que você tem até você chegar no que é pedido. Em geral, é mais problema de interpretação de texto do que propriamente de cálculo, assim, porque a parte de cálculo são coisas que a gente já viu, tá bom? Mas então, o João Marcos pediu para falar sobre ln do módulo ou do valor absoluto de x, tá bom? Eu vou momentaneamente sair dessa aba da lousa e vou para o GeoGebra, tá? Então, por isso eu vou perguntar se vocês ainda estão vendo bem
a lousa na tela. Estou. Ok, beleza. Bom, quem não está vendo, se manifeste. Que aí antes de fechar ela, eu dou prints e aí eu coloco na versão final da lousa. Tá? Mas vai ter o vídeo também no YouTube. Então, vamos ver. Quando a gente faz ln de x, lembrem-se que como ele é a inversa da exponencial, y igual a e elevado a x. Ó, aqui em vermelho está a exponencial. E aí aqui em verde está o logaritmo natural. Então, como é inversa, e vejam que a imagem da função exponencial são todos os números reais maiores do que zero. Então, como a inversa troca o que é domínio e o que é imagem, o domínio da função ln, a princípio, ela é só os números reais maiores que zero. Então, no zero, ln não está definido. O que acontece quando a gente faz, então, essa outra coisa que o João Marcos perguntou, que é o ln do módulo de x? Aqui dentro, notem que sempre que a gente pegar um x diferente de zero, se o x é diferente de zero, o valor absoluto dele vai ser estritamente maior que zero. Então, a gente vai ter o direito de calcular o logaritmo neperiano dessa coisa. Então, esse aqui vai existir. E mais do que isso, cadê? Quando a gente vem... O que ele faz é, se você tem um número que é negativo, eu não quero dar o gráfico ainda, porque vai ser spoiler. Mas nota que quando você vai calcular, por exemplo, ln do módulo de 2. Isso aqui vai ser igual ao ln de 2. Quando você pega qualquer bichinho negativo e coloca aqui dentro, por exemplo, menos x, isso aqui vai ser... Ou melhor, vou deixar assim. Você faz o ln de x. Se esse x for negativo, se esse x for positivo, isso aqui vai ser ln de x, se x for maior que zero, e vai ser o ln de menos x, se x for menor que zero, porque quando x é menor que zero, menos x é maior. Mas então vejam que, se eu estou pegando coisas negativas e colocando aqui, ele vai dar o simétrico do resultado que você tinha antes. Então, quando você faz o gráfico desse negócio, nada mais natural do que, ln pronto. Nada mais natural do que ele espelhar o que o logaritmo sem valor absoluto fazia. Então, essa é a cara que vocês estão vendo da função ln do módulo de x. E aí, o que a gente observa dessa relação de simetria é que ela é simétrica em relação a esse eixo y aqui. E aí, bom, tinha um exercício que alguém perguntou sobre como é a derivada, se a função é par, como que a derivada dela se comporta e tal, mas como essa função aqui como é simétrica em relação ao eixo y, isso aqui diz que ela é uma função par. Ela é uma função par. Então, a derivada dela é uma função ímpar.
Então, sendo uma função ímpar, então, eu acho que eu tenho enrolando demais para falar desse negócio, mas o que vai, isso aqui, ó, quando a gente, o problema é assim, a gente tem essa função ln de módulo de x, ela é par, pois, quando a gente faz ln de menos x, isso é a mesma coisa que ln de x, tá? Lembra que para a gente, o jeito de a gente gravar quem é par ou quem não é par é qual que é a simetria do x quadrado, tá? Porque as relações simétricas, o nome das relações de simetria concorda com a paridade das funções polinomiais. Mas, enfim. Então, quando a gente faz a derivada disso, vai ser uma... E não à toa, como vai ser uma função ímpar, e a gente já sabe que quando a gente pega ln de x e deriva, deixa eu fazer isso aqui melhor. Para x maior que zero, a gente tem, a gente consegue calcular essa derivada aqui, que a gente já viu que é 1 sobre x. Agora, para x menor do que zero, quando a gente faz ln do módulo de x, isso aqui, quem é o módulo de x quando x é negativo? É ln de menos x. Então, quando a gente está nesse caso, o menos x ele é maior que zero, então a gente pode derivar esse negócio. E aí a derivada do ln de menos x, vou colocar assim, por essa coisa aqui que a gente viu, é 1 sobre... menos x. Professor, Tá errado. Oi, eu errei alguma coisa. Oi. você pode explicar de novo essa última parte dessa linha para baixo? Eu posso. E não só isso, eu vou explicar ela de um jeito certo. Porque, em geral, o que acontece? Que é o que eu tinha que mostrar para vocês. Que provavelmente é a dúvida do João Marcos. Quando a gente pega isso aqui e deriva, isso aqui é 1 sobre x. E por algum... E nesse argumento que eu fiz, faltou aparecer um sinal para cancelar esse negócio aqui. Ah, claro. Claro. Porque eu não usei a regra da cadeia. Tá. Tá. Olha. Nossa, que sutil. Tudo bem. Eu nem vou tirar esse erro do vídeo no YouTube, que é bom que quem vê que erros acontecem e tal. Tá. Então, vou explicar de novo direitinho. Mas eu vou primeiro mostrar onde a gente quer chegar. Então, o que a gente quer mostrar é o que secretamente aparece quando a gente olha para esse gráfico. Nota que quando a gente está num x, por exemplo, no 2, a reta tangente aqui, ela está fazendo essa direção aqui que eu estou fazendo com o mouse. Depois eu digito a equação da reta dela. Quando a gente vai para o -2, vai ser uma reta simétrica. Daí o fato de que a derivada é de uma função par ímpar. Tá? Então, vai inverter, digamos assim,
a, a inclinação da derivada. Então, o que a gente quer mostrar é, no fundo, isso aqui. Que quando a gente pega f de x, agora eu vou fazer direitinho. Quando a gente pega f de x igual a ln do módulo de x, e calcula a derivada, essa derivada vai dar 1 sobre x, tá bom? É isso que a gente quer chegar. A gente quer derivar essa desgracinha, tudo bem? Tudo bem. E a gente quer chegar que essa derivada vai ser 1 sobre x, ou seja, meio que a derivada ela vai ignorar o módulo, tá bom? E aí, bom, a gente tem que avaliar dois casos, já que o domínio da função ln de x, ln do módulo de x, tem x maior que zero e x menor que zero. No caso positivo, a ln do módulo de x é o próprio ln de x. Então, nesse caso, a derivada é o que a gente já faria com o ln. E essa derivada a gente já conhece, que é 1 sobre x. Então, aqui não há nenhum problema. Tranquilo? Sim, sim. A treta, que foi onde eu errei na lousa anterior, é quando o x é menor que zero. Porque quando o x é menor que zero, ln do módulo de x é ln de menos x. Só que isso aqui é como se fosse uma composta entre essa função g menos x e essa função h ln de x. E aqui, vale até frisar, isso aqui para os valores de x menores que zero. Porque aí o g de x vai ficar positivo e a gente pode aplicar o ln. Tá? Então, é uma regra da cadeia. E aqui o professor idiota de vocês foi fazendo direto. Ele esqueceu de derivar a função que está dentro. Por isso que o sinal não morreu. Então, para a gente derivar isso aqui, então, direitinho, vou até escrever assim. Derivada do ln de menos x em relação a x. A gente não sabe fazer esse negócio. Então, a gente chama menos x de u. Então, vai ficar derivada do ln de u em relação a u du dx. Essa parte foi a que eu fiz na lousa anterior. Vai ser 1 sobre u. 1 sobre menos x. A derivada agora de u em relação a x é a derivada de menos x em relação a x. E isso dá menos 1. Esse menos corta com esse menos e aí fica 1 sobre x. Tá? Então, só para verificar isso, ver o que está acontecendo graficamente, aqui, ó, vamos ver que quando a gente vai fazer a reta tangente no ponto x igual a 2, o que a gente vai ter é isso, ó, y menos ln de 2 é igual a derivada aqui, que vai ser 1 sobre 2, vezes x menos 2. Então, essa é a derivada, essa é a reta tangente no ponto x igual a 2. Quando a gente faz, no caso do ln, quando a gente olha no menos 2, então y, a reta tangente vai ser y menos ln de menos 2, igual a 1 sobre menos 2, vezes x menos 2. Vejam que ela é simétrica. Ela inverte, ela tem a inclinação negativa. Ela tem a inclinação dela é o oposto da inclinação da outra. E isso faz sentido porque vejam que quando a gente está... Como a derivada é isso, como a derivada está falando que é isso aqui,
Então, quando a gente faz... Deixa eu apagar esse negócio. Então, quando a gente faz, por exemplo, f' em 2, vai ser 1 sobre 2. Só que quando a gente faz a f' em menos 2, vai ser 1 sobre menos 2, que é menos 1 sobre 2. Então, em resumo, a graça do ln do módulo de x é essa, tá? Você consegue fazer calcular o ln de coisas, digamos assim, negativas, como você força elas a serem positivas, e a derivada se comporta do mesmo jeito que se não tivesse com módulo. Então, é uma coisa bem prática. Foi enrolado, porque foi meio, eu me embananei ali, mas João Marcos está satisfeito com a resposta? Ele está digitando. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço, desculpa eu ter esquecido a regra da cadeia. Ossos do ofício de dar aula ao vivo. Mas tá, que horas são? Eu devo ter... Nossa, eu gastei um infinito com essas duas coisas. Caramba, desculpa. Alguma dúvida surgiu enquanto estava falando isso? Algum outro pedido especial, assim? Um spoiler? Essa parte de máximos e mínimos vai ser o quê? A gente vai ter uma função definida uma função contínua e derivável. Uma função derivável, que seja definida num intervalo fechado. Digamos assim, AB. Aqui era para ter parado aqui. Aí tem um teoreminha que se prova em análise, que se você tem uma função contínua que está definida num intervalo fechado e limitado, essa função ela não pode explodir. Ou seja, essa função começou aqui, digamos, ela vai terminar aqui, e eu tenho que fazer o gráfico da função sem tirar o lápis do papel. Então não tem como ter nenhuma explosão aqui no meio, porque se tiver uma explosão, a função vai deixar de ser contínua. Então, a consequência disso, visualmente é bem óbvio, mas a prova tem uns truquezinhos. E eu não vou provar no curso de cálculo, a gente acredita. Significa que se você tem uma função contínua no intervalo que é fechado e limitado, então vai ter que existir uma alturinha, o gráfico vai até um certo ponto e ele para, certo? E ele também não pode explodir para baixo. Não, então o seu gráfico vai ter um máximo e um mínimo em algum lugar. Certo? E aí o que é a matéria de máximos e mínimos? São métodos para você encontrar esses máximos e mínimos. E aí, surpresa, a gente faz como? A gente pega a função, certo? A gente deriva ela. Os pontos onde a função é derivável e ela e é um máximo ou um mínimo daquela região, eles vão ter derivada zero. Porque é onde a função fez tipo uma montanha assim. Então aqui em cima está a reta tangente ela fica assim. Ou é uma coisa onde fica assim. Então, ou é um máximo ou um mínimo, ou é alguma outra coisa, mas localmente vai ser um máximo ou um mínimo. E aí, a ideia é que você pega a função e deriva. Os pontos onde a derivada é zero são candidatos a serem máximos ou mínimos. Os extremos do intervalo são candidatos, porque às vezes você não consegue derivar nos extremos. E pontos onde a derivada não existe, porque você pode ter uma função que fez isso, não.
A função fez isso e isso aqui. A derivada aqui não existe, só que é um máximo, tá? Então, e aí a gente usa isso junto com taxas relacionadas e coisas assim para resolver problemas do tipo, qual... Problemas de otimização, pronto, eu vou colocar assim. Para maximizar uma certa coisa em função de outra ou para minimizar uma certa coisa em função de outra. Aí a gente vai brincar com essas coisas na próxima aula, então. Na próxima reunião online. Se não houverem outras dúvidas até lá. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, então, muito obrigado pela paciência de vocês com os meus erros. E nos ouvimos na quarta-feira, então. E qualquer coisa me mandem mensagem, e-mail, essas coisas. Até mais.